Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E neste vídeo eu vou trazer aqui 6 pontos fundamentais para você ficar totalmente a par do que aconteceu no segundo trimestre de 2024 com os resultados da Sebav, uma empresa que muitas pessoas conhecem por conta de ser uma das maiores e mais eficientes empresas que extraem e fabricam o alumínio. Só para a gente começar aqui com os destaques, o primeiro slide que eu fiz aqui para vocês, com os destaques operacionais da empresa. Você vai ver durante a apresentação muito dessa sigla aqui, LME, que é London Metal Exchange. Só para facilitar, é basicamente o valor do alumínio que está sendo negociado ali a tonelada. Então, eles trouxeram que o preço médio nesse segundo trimestre de 2024 foi de 2.520 dólares por cada uma das toneladas, um aumento em relação ao ano passado de 12%. Só para facilitar, quando você vê um gráfico de commodities, ele é mais ou menos uma coisa assim. Ele sobe aqui uns dias, depois ele vai e cai mais um pouquinho, depois ele sobe mais um tantão, depois ele cai outro tanto grande. Então, a commodity em si, ela vai variar muito, tá? Então, esse daqui é um parâmetro só para a gente conseguir mais ou menos compreender qual foi a média dos valores vendidos pela empresa. Então, em um momento, ela conseguiu vender por 2.400, no outro ela conseguiu vender por 2.600, e aí você tira a média que foi em 2.500 a tonelada vendida, tá bom? Eu já trouxe alguns vídeos aqui para vocês falando que a empresa ela recorrentemente tem dado prejuízo e nesse segundo trimestre não foi diferente. No entanto, aqui a gente precisa começar a olhar para algumas coisas que podem sim ser gatilhos para a gente começar a imaginar que os resultados da empresa podem melhorar nos próximos trimestres. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o EBITDA. O EBITDA em si, em relação a 361% do ano passado, pode parecer uma distância muito grande, mas não é. Porque a commodity em si, o LME, estava em valores bem mais depreciados no ano passado do que está nesse. E exatamente por isso você consegue ter essa diferenciação. Mas o que acontece? E nós vamos ver isso depois. Do EBITDA para esse prejuízo teve um caminho muito grande e que está sim penalizando muito a empresa, que a gente com certeza precisa dar uma olhada, tá bom? A margem EBITDA também subiu. Outras questões como receita líquida do negócio de alumínio, tudo isso vem crescendo gradativamente à medida que a empresa ela tem colocado algumas operações em ramp-up. Ramp-up é um termo que é utilizado no mercado financeiro para dizer o seguinte, olha, eu coloquei aqui um projeto de pé, só que para você conseguir compreender como que a fábrica funciona mesmo, como que você melhor opera a máquina, como que você faz todas as coisas, você tem um nível de aprendizagem. Esse nível de aprendizagem é chamado de ramp-up, que é um momento zero, e aí você vai produzindo pouco até o momento que você consegue produzir muito, porque você aprende como tirar o máximo de eficiência daquela sua linha de produção, máquina e qualquer outro investimento, tá bom? Outro ponto que com certeza vai valer muito a pena a gente comentar, e eu vou falar bastante disso, é a questão da alavancagem. A alavancagem em relação ao trimestre passado reduziu significativamente. E nós vamos entender o porquê e se realmente a dívida diminuiu. E tudo isso é muito importante de você ficar aqui comigo no canal. E claro, se você tem Sebav em carteira ou se você está gostando desse vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui embaixo, porque isso é fundamental para mim e para o canal, tá bom? Vamos lá, seguindo um pouco, vamos falar um pouco do LME, né? Que é a evolução mensal do alumínio. Peguei esse gráfico de um outro lugar, tá? E aí eu condensei tudo aqui. E aí eu trouxe para vocês estes fatores, que eles são mais ou menos importantes para essa empresa. Por quê? Quando você pega o segundo trimestre de 2024, você vê qual foi o câmbio e o LME finais que eles tiveram. E aí eu começo a ver aqui, ó, eles já tiveram, por exemplo, em junho de 2024, o dólar em R$ 5,56 e o LME a 2.486. A média geral de 2024, no segundo trimestre, foi um dólar na casa dos seus R$ 5,21, ou seja, em relação ao primeiro trimestre de 24, em relação ao quarto de 23, em relação ao terceiro de 23, você teve o maior câmbio. Da mesma maneira, você também teve, durante todo esse período, o maior LME. Você pode ver que ele raramente passou de 2.200 e agora a média ficou em 2.500. Só que mesmo assim, a empresa trouxe esse prejuízo aqui de 74 milhões. E nós já vamos compreender o porquê. Fica aqui, porque eu vou te dar a chave do castelo para você conseguir compreender o porquê que essa empresa está dando prejuízo, ainda que todas as suas outras margens tenham subido muito. Vamos lá. Só para você ver, o LME que foi apurado nesse trimestre é esse aqui, ó. Eles tiveram
essa faixa para fazer todo o seu investimento, para fazer toda a venda de boa parte do seu alumínio. Então você pode ver que no gráfico a evolução do alumínio cresceu muito desde ali de março de 24 e ficou muito bem nesse período aqui, mas claro, você já começa a perceber uma queda e as ações, claro, têm refletido também essa queda. Seguindo aqui um pouco, e aqui eu quero trabalhar um dos pontos que para mim é muito complicado nessa empresa e eu já venho sustentando isso em diversos vídeos. Porque quando você tem uma dívida, é esperado que você, por exemplo, tenha a dívida em dólar e você tenha receita em dólar. Se você tem uma dívida em real e você receber em dólar, você tem um gap grande, aí fica legal. Agora, se você tiver o oposto, pensa que você tem uma dívida em dólar e você tem uma receita em real. Você tem essa diferença aqui que é muito prejudicial. E aí a empresa traz aqui pra gente um pouco do cenário chinês, falando que eles tiveram algumas retrações, que eles tiveram algumas principais recuperações dos setores aqui, a transição energética. Eles falam também da construção civil e imobiliária que desaceleram na China. Mas eu confesso que eu não sei se eu gostei muito dessa percepção da empresa, desse cenário macroeconômico, especialmente quando a gente vê que o destino das vendas são 13% para fora. Ou seja, boa parte é aqui. Claro, eu não posso dizer que eles não estejam querendo dizer que isso daqui significa, por exemplo, que o LME, por conta de algumas questões macroeconômicas, está subindo. Porque quando você tem uma demanda por transição energética e, de outro lado, você tem a construção civil ali balançando um pouco, o LME não conseguiu disparar, mas acabou subindo. Se for por esse lado, maravilha. Agora, se vocês quiserem justificar que vocês tiveram prejuízo por conta da China, sendo que apenas 13% da demanda de vocês é para fora, não me convenceu. E aqui eu trouxe esse gráfico deles, é um pouco separado aqui, que é a parte do endividamento. E olha só, eu te falei que boa parte da receita deles é do mercado interno. Então estou falando de BRL, né? Que é o nosso real. Só que quando eu pego a abertura de moedas das dívidas, você vê que esse azul escuro, 83%, é dívida em dólar. Ou seja, a empresa ela se prejudica muito com essa variação cambial positiva. Porque por mais que você consiga repassar preços aqui dentro, por conta dessas oscilações, você não consegue passar tudo porque o dólar subiu muito, o LME subiu muito, e se você fizesse esse tipo de repasse, provavelmente a sua demanda cairia, provavelmente o seu volume também cairia, e você perderia em muitos pontos. Então eu quero crer que a CBAV ela não conseguiu repassar de forma totalmente ampla aqui os valores do LME para as empresas para as quais ela vende o alumínio, tá bom? Então aqui a gente já mostra, portanto, o descasamento, um pouco da onde a empresa ganha o seu dinheiro e um pouco da sua dívida, e claro, para a gente falar de dívida, a gente tem que falar também de geração de fluxo de caixa, porque é aqui que a gente consegue ver se a empresa tem ou não condições para fazer o pagamento. Bem, o fluxo de caixa dela, você parte do EBITDA, você vai fazendo algumas deduções e você chega no fluxo de caixa operacional. Ou seja, de todas as operações da empresa, desses 339 milhões que a empresa deu de EBITDA, ela conseguiu gerar de caixa, ou seja, dinheiro que efetivamente entrou para o bolso dela, 76 milhões de reais. Ela pagou 35 milhões de reais em termos de financiamento, né? Então ela pegou ali um empréstimo bancário, ela fez o pagamento de 35 milhões e ela fez 9 milhões aqui em investimentos, finalizando esse segundo trimestre de 2024 com uma geração de fluxo de caixa livre positiva. O que é bom, porque significa que a empresa ela gerou uma determinada receita, ela pagou o que tinha que pagar para aquela determinada janela e ficou com 33 milhões de reais no bolso dela positivo. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, não gosto da empresa, não gosto daquilo, mas a empresa sim está trazendo melhores resultados. Agora, aqui eu não quero que você caia numa besteira que o mercado fala. Por quê? Quando você vê que a alavancagem ela reduziu de 7,9 para 5,6, você pode falar, poxa, André, a empresa melhorou muito, meu Deus do céu, vou sair correndo comprar. Calma, você precisa compreender algumas coisas. Eu te falei que o EBITDA subiu. Ficou em 339 milhões, subindo aqui de 74 lá do ano passado e de 146 do trimestre passado para isso. Como que você faz a conta da dívida líquida EBITDA para você então chegar na alavancagem? Você tem que pegar a dívida bruta da empresa, ou seja, tudo que ela deve, você tem que retirar o caixa que você tem, porque o caixa é como se você já conseguisse pagar uma parte dessa dívida, e finalmente você tem a dívida líquida. Finalmente, então, como que você acha a alavancagem, né? Vamos colocar aqui alavancagem. A alavancagem é a sua dívida líquida dividido pelo seu EBITDA.
que acontece? Se você tem uma dívida líquida que ela se mantém igual, mas o EBITDA ele cresce, o denominador, que é maior, vai fazer com que a proporção da conta seja menor. Então, vamos facilitar. Se eu te disser que eu tenho, por exemplo, uma dívida líquida de 10 e eu tiver um EBITDA de 1, significa que a minha alavancagem é de 10 vezes. Maravilha, até aqui você compreendeu. Agora, vamos imaginar que a dívida ela se mantém em 10, a dívida líquida se mantém em 10. Só que agora o meu EBITDA foi para 2 vezes, por exemplo. Então, significa que a minha alavancagem é de 5 vezes. E assim sucessivamente. Portanto, hoje, e nós já vamos dar uma olhada nisso, a dívida ela cresceu. E aí você pode enxergar aqui, ó. A dívida líquida da empresa, ela estava aqui em 2,9 bi e ela encerrou este trimestre com 3,5 bilhões de reais. Tá? Então aqui a gente já consegue enxergar que a dívida ela não caiu, na verdade ela até aumentou, e é importante ver. Em relação ao cronograma de amortização de dívidas, você pode ver nesse gráfico que ela tem caixa hoje para chegar até 26 ali, muito bem, e 27 ela já começa a ter um pouco de problema. Como que a gente conseguiria contornar esses problemas? A gente conseguiria contornar esses problemas da seguinte maneira, gerando caixa, que é o que a empresa está fazendo. Só que se ela ficar gerando 30 milhões, 50 milhões, vai chegar ali em 2027, ela não vai ter bala para pagar esse 1 bilhão. E muito menos ainda quando chegar em 2028 para pagar quase 2 bilhões da dívida. Portanto, ou a empresa ela toma a frente para bater logo nessa dívida e parar de fazer pagamento de dividendos, porque, pelo amor de Deus, aquele dividendo que foi pago, aquilo foi o maior assalto do caixa que eu já vi na minha vida. Mas enfim, aqui não vou entrar nesse ponto. Fato é que a empresa ela trouxe aqui, que eles captaram quase 500 milhões nesse trimestre, via aqui prazo de 7 anos, com swap de dólar, eles tiveram um aumento da dívida e a alavancagem reduziu, refletindo uma recuperação. Eles falam aqui que é previsto também para o terceiro trimestre deste ano a liquidação antecipada de algumas dívidas, totalizando 85 milhões de dólares. Então a gente está falando de dólar, não estamos falando aqui dessa dívida aqui que é em reais. Então se a gente fizesse uma conta simplória aqui, a gente está falando de aproximadamente aqui 500 milhões de reais, aí a gente precisa ver onde que eles vão colocar esses 500 milhões de reais aqui dentro desse cronograma de pagamento de dívida, tá bom? E claro, para a gente encerrar, quando o pregão abriu, que foi quando eu consegui ali ter acesso a mais ou menos um pouco da empresa, eu consegui tirar essa print aqui, que eu não sei se ela refletiu efetivamente o valor final do pregão, pode ser que tenha subido mais, tenha subido menos, tenha caído mais, tenha caído menos, mas a variação até o momento foi de 17 centavos e até o momento em que eu consegui tirar essa print, a CBAV estava custando R$ 4,69 por cada papel. Esse gráfico aqui embaixo, que está em azul mais claro, é a rentabilidade da CBAV desde o seu IPO. E você percebe o IBOV, que é esse mais escurinho aqui, que teve uma, vamos dizer assim, performance quase que neutra, saindo do 128 e finalizando em 123, quase 124. Agora, por outro lado, a CBAV, que começou em R$ 11,20, está, pelo menos no fechamento deles aqui, R$ 7,00, mas você já vê que hoje já está aqui nos seus R$ 4,69. Portanto, o que eu tenho para colocar aqui para vocês? Algumas pessoas me disseram que CBAV seria o melhor investimento que a gente poderia fazer. No entanto, quando você começa a enxergar um pouco dessas discrepâncias aqui na empresa, quando você começa a enxergar um pouco de uma alavancagem alta, de questões estruturais e até de governança que não são ok, que não são boas, poxa, será que era mesmo o melhor investimento a ser feito? Alguns analistas ainda recomendam ativo para valores de R$ 7, R$ 8. Minha previsão é que vai cair ali abaixo dos R$ 4,00 e não vai demorar muito. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva e vou deixar um último vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!